Eles mentiram na sua cara. E você, como um bom animal domesticado, acreditou. Enquanto o europeu médio apodrece de solidão num apartamento de 20 metros quadrados, tomando antidepressivo para suportar o inverno cinza, você está vivo. Você nasceu no epicentro da experiência humana. Eles têm segurança social? Você tem sangue nos olhos. Eles têm silêncio. Você tem a pulsação de 170 milhões de pessoas vibrando na mesma frequência. Esqueça a piedade. Esqueça as ONGs pedindo doação com música triste. Nascer em Bangladesh não é uma tragédia, é um cheat code. Você nasceu no modo hardcore da existência. E adivinha só? Isso te transformou num super-humano, enquanto o resto do mundo virou gelatina. Bem-vindo ao milagre do Delta. Bem-vindo à realidade. Você não nasce, você brota. No Ocidente, o bebê nasce num ambiente estéril, com cheiro de álcool e medo, separado do mundo por vidro e ar-condicionado. Aqui, você é cuspido direto na lama. E não faça essa cara de nojo. Essa lama vale mais que a sua conta bancária. Você nasceu na maior região de delta do planeta. O encontro sagrado do Ganges, do Brahmaputra e do Meghna. Para o turista burro, isso é sujeira. Para a biologia, isso é combustível de foguete. Esse lodo é a coisa mais fértil da Terra. Enquanto um fazendeiro americano gasta milhões em fertilizante químico para fazer crescer um milho transgênico sem gosto, aqui você cospe uma semente no chão e nasce uma floresta no dia seguinte. A água não é sua inimiga. Ela é sua dona. Você é anfíbio. Sua casa pode estar debaixo d'água amanhã. E você não chora. Você se adapta. Seus ancestrais não eram camponeses medrosos. Eles domaram tigres de Bengala no braço e aprenderam a plantar arroz com água na cintura durante as monções. Essa genética está em você. Enquanto o bebê europeu tem alergia a amendoim e morre se o ar estiver muito seco, você nasce com um sistema imunológico blindado, forjado no caos microbiológico. Você é biologicamente superior. E tem outra coisa: a solidão. Sabe aquele conceito ocidental de privacidade? De meu quarto, meu espaço? Isso é doença mental de gente rica. Você nasce num bari. Não é uma casa. É uma colmeia. Um complexo orgânico. Você, seus pais, seus tios, os primos de segundo grau, a avó que manda em tudo. Todo mundo junto. Parece um pesadelo para um introvertido de Estocolmo. Mas olhe para os dados. Lá fora, eles morrem sozinhos e são encontrados 2 semanas depois porque o cheiro incomodou o vizinho. Aqui, se você espirrar, 3 tias aparecem com um remédio caseiro nojento que funciona melhor que antibiótico. Você nunca está sozinho. Você faz parte de um organismo maior. Desde o primeiro suspiro, você entende que o indivíduo é fraco. O bando é imortal. Você olha pela janela e não vê concreto cinza e depressivo. Você vê um verde neon, tão violento que queima a retina. Arrozais infinitos. O mundo diz que você nasceu na pobreza, mas você olha em volta, cercado por 30 pessoas que morreriam por você, pisando na terra mais rica do mundo, e pensa: pobre é quem precisa pagar psicólogo para ter alguém para ouvir os seus problemas. Sua infância começa e o mundo ocidental entra em pânico. Se uma mãe americana visse onde você brinca, ela chamaria a polícia. Lá fora, as crianças são criadas em cativeiro, presas em telas, com medo de ralar o joelho, dopadas de açúcar e TDAH. Você? Você é um animal solto. Sua creche é a rua. Seu playground é um canteiro de obras ou um campo de terra batida. Você aprende a ADA. Grave essa palavra. ADA. Não é conversar. É uma arte olímpica de jogar conversa fora. Enquanto a criança de Tóquio está isolada num quarto decorado com mangás, sem saber olhar no olho de outra pessoa, você está na esquina, sentado num tijolo, debatendo política, cricket e fofoca com moleques da sua idade e velhos de 80 anos. Você desenvolve uma oratória de político antes dos 12 anos. Você não precisa de socialização na escola. Você socializa porque é a única forma de sobreviver no meio de tanta gente. E tem a Street Smart, a inteligência de rua. Atravessar uma rua em Dhaka não é caminhar. É uma fase de videogame na dificuldade insane. Rickshaws, ônibus caindo aos pedaços, vacas, motos e gente. Tudo ao mesmo tempo. Sem sinal, sem lei.
Se você hesita, você morre. Então você aprende a fluir. Você calcula vetores de velocidade e massa instintivamente. Uma criança de 10 anos em Bangladesh tem mais noção espacial e reflexo que um motorista de Fórmula 1. Você aprende a negociar o preço de uma fruta, a dar o troco certo, a identificar um golpista a 50 metros de distância. Enquanto Enzo na Europa chora porque o Wi-Fi do iPad caiu, você está resolvendo problemas logísticos complexos para ajudar seu pai na loja. E a comida? Ah, a comida! O paladar ocidental é infantil. Eles comem purê e frango sem sal. Você, desde o berço, é batizado no fogo das especiarias. Pita, doces de arroz, pimentas que fariam um gringo desmaiar. Comer aqui não é se alimentar. É uma explosão sensorial. É uma linguagem de amor agressiva. Sua avó não diz eu te amo. Ela te entope de comida até você quase vomitar de tanto prazer. E quando chega o Pohela Boishakh, o Ano Novo, esqueça os fogos de artifício comerciais e frios de Nova York. Aqui é cor, é pó colorido na cara, é música alta. Muçulmanos, hindus, budistas. Ninguém liga. Todo mundo se mistura numa maçaroca de gente suada e feliz. Você aprende cedo que identidade não é o que você compra no shopping, é quem está do seu lado na multidão. Você cresce rápido, não porque a vida é triste, mas porque a vida é intensa demais para ser desperdiçada sendo uma criança boba. Você não é inocente, você é preparado. Você já entendeu que a sua infância foi um treinamento militar disfarçado de brincadeira. Agora vamos para a fase onde o filho chora e a mãe não vê. A adolescência e a juventude. Onde o ocidental vira um aborrecente inútil, você vira uma máquina cultural e econômica. Segura a bronca. Chega à adolescência. No resto do mundo, essa é a fase da estupidez. O jovem americano está preocupado com qual pronome usar no Twitter ou qual dancinha do TikTok vai deixá-lo famoso por 15 segundos. Ele não tem história. Ele é um consumidor vazio procurando uma causa para preencher o buraco na alma. Você? Você já nasce com a causa tatuada na garganta. Você fala Bangla. Preste atenção, seu animal. O seu povo é o único da história humana que entrou numa guerra, tomou tiro na cara e morreu massivamente apenas pelo direito de falar a própria língua. 1952. Enquanto o mundo brincava de Guerra Fria, estudantes em Dhaka derramavam sangue no asfalto para não serem silenciados. Isso dá um peso para a sua voz. Quando você abre a boca, não saem apenas sons. Sai história, sai orgulho. É por isso que, enquanto o jovem europeu idolatra um youtuber analfabeto, você cresce lendo Rabindranath Tagore e Kazi Nazrul Islam. Você quer ser poeta. Você quer ser intelectual. A cultura corre nas suas veias como uma infecção benigna. Você não é um zumbi cultural importando lixo dos Estados Unidos. Você tem uma identidade de aço. E a escola? Ah, a escola! O estudante ocidental falta à aula porque está chovendo muito. Patético. No seu país, quando chove, o país vira um aquário. E você para? Não. Você vai para a escola barco. Se a sala de aula alagar, a sala de aula flutua até você. Você estuda à luz de velas quando a energia cai. E ela cai o tempo todo. Isso não é precarização. Isso é seleção natural. Quem estuda no conforto do ar-condicionado fica mole. O cérebro atrofia. Você estuda suando, matando mosquito, no balanço do barco. Seu foco é laser. Sua ética de trabalho é indestrutível. Você aprende que o conhecimento é a única coisa que a enchente não leva. E tem o tal do conflito de gerações. No Ocidente, virar adulto significa odiar os pais e sair de casa para se encontrar. Eles cortam as raízes e depois reclamam que a árvore caiu. Você não. Você faz o salão. Você toca os pés dos mais velhos. O turista burro acha que isso é submissão. Errado. Isso é estratégia. Você está se conectando à fonte de poder. Você está mostrando lealdade à tribo. Ao respeitar o velho, você garante que a estrutura familiar continue te protegendo. Você não é um indivíduo isolado tentando pagar aluguel sozinho. Você é a ponta de lança de um clã. Enquanto o gringo paga terapia para resolver daddy issues, você tem um exército de ancestrais vivos te empurrando para frente.
Agora você é jovem, tem testosterona e ambição. Se você estivesse na Europa, estaria desempregado, vivendo de auxílio do governo e reclamando do capitalismo num café superfaturado. Mas você está em Bangladesh. E aqui, o capitalismo é um esporte de contato. O país é um canteiro de obras infinito. Você olha para o caos e não vê problema. Você vê dinheiro. É o espírito do tigre asiático. Você vira empreendedor por osmose. Não tem emprego? Você cria. Freelancers de TI, donos de fábricas, vendedores de rua. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Ninguém fica parado esperando a morte chegar. A taxa de desemprego pode ser alta nos papéis oficiais, mas na rua, todo mundo está fazendo o corre. E aqui vai um soco na cara dos preconceituosos: as mulheres. O mundo acha que o seu país é um patriarcado atrasado. Surpresa! Quem manda nessa porra são elas. Bangladesh teve primeiras-ministras mulheres liderando o país por mais tempo do que quase qualquer democracia ocidental. A espinha dorsal da economia? A indústria têxtil. Milhões de mulheres que saíram da vila, pegaram o dinheiro e viraram chefes de família. Elas não ficam no Twitter militando sobre empoderamento. Elas trabalham, ganham dinheiro e mandam na casa. É feminismo prático, sujo de graxa e tecido, não feminismo de hashtag. E aí vem a revolução digital. Internet aqui é mais barata que água. Você, jovem de Dhaka ou Chittagong, está conectado com o mundo. Enquanto o americano médio gasta US$ 3.000 num curso inútil de coach quântico, você aprende a programar no YouTube de graça e rouba o emprego dele remotamente. Você é o pesadelo do trabalhador ocidental preguiçoso. Você faz o mesmo que ele, mais rápido, sem reclamar, e agradecendo pela oportunidade. Mas para forjar esse aço, você precisa sobreviver ao forno, DHK, a capital, a besta. O trânsito de Dhaka não é engarrafamento. É um quebra-cabeça tetradimensional. Ficar preso no trânsito de Dhaka é a melhor escola de negócios do mundo. Você aprende paciência de monge. Você aprende a negociar espaço milímetro a milímetro. Você aprende a encontrar paz no meio de um barulho de 120 decibéis. Se você consegue chegar no trabalho pontualmente em Dhaka, você consegue gerenciar uma multinacional em Nova York com uma mão amarrada nas costas. A cidade tenta te esmagar todo dia, mas você não quebra. Você endurece. Você olha para aqueles prédios subindo, para o metrô sendo construído, para a energia elétrica pulsando e entende: o Ocidente está velho e cansado. O seu país está apenas começando a acordar. E um tigre acordando é a coisa mais linda e perigosa do mundo. Você virou adulto. Lá fora, isso significa boletos, inflação e chorar no banho porque o aluguel comeu 60% do seu salário. Aqui, a matemática é outra. O economista de Harvard olha para o seu PIB per capita e diz que você é pobre. O economista de Harvard é um idiota. Com o que um americano gasta num café aguado da Starbucks, você almoça um banquete. O seu dinheiro aqui não caminha, ele corre. Você tem acesso a serviços, comida fresca e transporte por trocados. Você não é escravo da hipoteca, você vive. E o sistema financeiro? O mundo te chama de atrasado, mas foi aqui que inventaram o microcrédito, o Grameen Bank. Enquanto banqueiros de Wall Street cheiravam pó e quebravam a economia global em 2008, o seu povo provou que emprestar dinheiro para a mulher pobre da vila é o negócio mais seguro do mundo. O pobre aqui tem palavra. O rico lá fora precisa de contrato de 50 páginas e ainda dá calote. Você vê a indústria crescer. Ah, mas são sweatshops! Grita o ativista que veste a roupa feita na sua fábrica. Calha a boca. As fábricas mudaram. Hoje você tem as Green Factories mais modernas do mundo. O mundo veste o que você costura. Você veste a humanidade. Tenha orgulho disso. Mas o verdadeiro luxo não é dinheiro. É a memandari, a hospitalidade. No Ocidente, para visitar um amigo, você precisa agendar no Google Calendar com 2 semanas de antecedência. Aqui, se você trancar a porta, os vizinhos arrombam achando que você morreu. Sua casa é uma estação de trem. Entra primo, sai tio, entra vizinho. Sempre tem comida. Seu conceito de privacidade é zero, mas seu índice de depressão por solidão também é zero.
Você prefere ter gente gritando na sua sala ou o silêncio sepulcral de um apartamento em Londres? A resposta é óbvia. O silêncio mata. A bagunça cura. Chegou a hora de folga. O turista, gratiluz, vai para Bali tirar foto em balanço de corda. Tudo fake, tudo montado. O seu lazer é bruto. Você vai para Cox's Bazar, a praia natural mais longa do planeta. Não é uma praia privada para milionários brancos beberem champanhe. É uma praia do povo. Tem milhões de pessoas na areia. É caótico, é barulhento, é sujo e é maravilhoso. É a democracia da diversão. O CEO e o pescador entram na mesma água. Ou você vai para o Sundarbans, a maior floresta de mangue do mundo, a casa do tigre de Bengala. Lá fora, zoológico é bicho preso para humano ver. Aqui, o humano fica no barco com medo, porque o tigre é o dono. A natureza aqui não é um parque da Disney. Ela te impõe respeito. Ela te lembra que você é um pedaço de carne na cadeia alimentar. Isso te faz sentir vivo. Mas a melhor diversão custa centavos. O chá. Chá. Você senta numa banqueta de plástico na rua, pede um chá fervendo com leite condensado e especiarias. Ali você resolve os problemas do mundo. É o parlamento do povo. E a viagem? O gringo tem medo de avião. Você viaja no teto do trem. A mídia chama de superlotação perigosa. Você chama de ar-condicionado natural e vista panorâmica. Ou pega o launch, balsa gigante, no rio Padma à noite. Parece o Titanic, só que sem o iceberg e com muito mais comida boa. A jornada em Bangladesh é uma aventura cinematográfica. O tédio é proibido por lei da física. E quando o corpo falha? No primeiro mundo, envelhecer é uma maldição. Você vira um estorvo. Seus filhos te jogam num asilo com um cheiro de urina e vão te visitar no Natal, se não estiverem muito ocupados. Você morre segurando a mão de uma enfermeira paga. Em Bangladesh, a palavra asilo é um xingamento. É uma ofensa à honra da família. Aqui, você envelhece como um imperador. Seus cabelos brancos são sua coroa. Você não é descartado. Você vira o consultor sênior da família. Nada acontece sem a sua bênção. Seus filhos e netos brigam para ver quem vai ter a honra de cuidar de você. Você nunca dorme sozinho. Você nunca come sozinho. Você vai morrer na cama que construiu, na casa que levantou, segurando a mão de gente que tem o seu sangue. E a morte? A morte aqui não é o fim. É aceita com uma espiritualidade que o ateu ocidental jamais vai entender. O chamado do azan, o sino do templo, tudo te prepara. Você vai embora sabendo que seu nome será repetido nas varandas por mais 3 gerações. Você não vira pó. Você vira lenda familiar. Agora, o elefante na sala. O mundo olha para o mapa de Bangladesh e diz: coitados, eles vão afundar. A mudança climática vai engolir o país. Eles olham para as enchentes e sentem pena. Eles são burros. Esse é o seu maior defeito e sua maior arma. O paradoxo da adaptação. O mundo tem medo da água. Você é a água. Enquanto Miami gasta bilhões para construir muros contra o mar e vai falhar, você aprendeu a dançar com a maré. Suas casas flutuam. Suas escolas viram barcos. Seus agricultores plantam em jardins flutuantes, que sobem com a enchente. Vocês são o laboratório do futuro. O apocalipse climático que o mundo teme. Vocês já vivem nele há 50 anos e estão prosperando. Vocês não são vítimas. Vocês são os professores. Quando o mar subir, o mundo vai se afogar em pânico. Bangladesh vai apenas subir o nível da casa e fazer um chá. Então, o veredito. É horrível nascer em Bangladesh? Se você é um fraco que precisa de tudo estéril, previsível e plastificado? Sim, é um pesadelo. Mas se você quer viver em alta definição, se você quer sentir o gosto real da comida, o calor real do sol e a conexão real com outros seres humanos, é o lugar mais maravilhoso da Terra. O Ocidente está sedado, obeso e triste. Bangladesh está suado, magro e eufórico. Nascer aqui é ganhar um bilhete premiado de humanidade intensiva. É uma vida sem filtros. É uma vida que vale a pena ser vivida até a última gota de suor. Se você prefere a segurança morna do seu sofá, feche esse vídeo e volte a dormir.
Mas se você quer entender como o ser humano sobrevive ao impossível e ainda sorri, inscreva-se no Dossiê do Mundo. Nós te mostramos a sujeira que vale ouro.